Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Estamos aqui para realizar mais uma ação da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, da Prefeitura Municipal de Chapecó. Coordenada pela equipe da Rua de Lazer, que será a nossa terceira live, que se chama Hora do Recreio, Conversa com Gente Grande, com o tema Lazer e Saúde. Os convidados para nos esclarecer sobre o tema de saúde será com os profissionais da área da saúde mental. Começando com o Dr. Paulo Machado, ele é médico psiquiatra, pós-graduado, residência médica, médico perito e professor da psicopatologia. E também é convidado o Dr. Edson Pilger Dias Sebem, Sbeggen, né? Psicólogo, doutorando em psicologia social, docente da UNOESC, e temos mais um convidado que estará presente, que é o Mário Tomasi, diretor de esporte da CEGEL. Os mediadores da live de hoje são Sandra Rogério de Oliveira, coordenadora das atividades lúdicas e recreativas de lazer da CEGEL, da Rua do Lazer, Felipe Vila Sanches, coordenador técnico de sonorização, luz, áudio e vídeo. Amarildo de Bairros é o nosso diretor do Departamento de Juventude e Lazer. E eu sou o Ciro Vila Sanches, coordenador geral das Ruas do Lazer da CEGEL. Agora, após as apresentações, eu passo a palavra para a nossa colega mediadora Sandra Rogéria. Contigo, Sandra. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com esse grupo tão escolhido a dedo, né? Vamos dizer assim. E que eu tenho certeza que teremos um bom bate-papo, né, em relação à questão do lazer e da saúde nesse momento de pandemia, né. Então, nos dias de hoje, o lazer, ele funda-se numa moral, né, de felicidade. Então, geralmente, as pessoas que não sabem aproveitar o seu tempo livre, elas são consideradas, muitas vezes, atrasadas ou até alienadas. Mas, mesmo quando essa prática do lazer, ela é limitada pela falta de tempo, pelo dinheiro, pelos recursos, pelas suas necessidades, né? Ainda assim, ela é considerada nesse sentido. Então, a necessidade do lazer, ela vai crescendo a cada momento, enquanto a urbanização também se expande, né? E os processos de industrialização. E nesse contexto todo, está aí o lazer, né, como uma ferramenta, vamos dizer assim, que auxilia na aquisição de saúde, seja ela física, seja ela mental. E uma dessas funções do lazer, ele compreende, então, o divertimento, né, que a recreação proporciona, o entretenimento, que dá esse suporte, né, ao que a gente pode chamar, então, de higiene mental. Então, para falar um pouco sobre essa questão, né, da saúde mental, nesse momento de pandemia, é que a gente convida o professor Edson, né, que assume algumas cadeiras aí da psicologia no curso de Educação Física da UNOESC, e também tem uma pesquisa muito rica que trata do suicídio, né, e nesse momento é um momento tão delicado. Então, professor Edson, eu convido, né, para que você tome, né, agora esse momento e converse um pouco conosco aí, passe esse teu olhar sobre a questão do lazer e sobre esse momento de pandemia, o que a gente pode estar aí fazendo para melhorar essa nossa condição. Olá, boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Enquanto psicólogo, a gente passa a pensar um pouquinho nesse momento, né, e fiquei muito feliz com o convite da Sandra, para poder falar um pouco e dialogar um pouco dessa relação saúde e lazer, né. E recentemente estava conversando com uma colega, onde esse tema, ele apareceu, né, e nós discutíamos o quanto que ela é natural daqui da região, né, do oeste de Santa Catarina,
E ela disse assim, Edson, a gente não aprendeu a ter lazer, a gente não aprendeu a lidar com os nossos momentos vagos, porque quando estava chovendo, o pai nos obrigava a ir na tuia, no paiol, para poder debulhar milho. Então, a gente marcando esse lugar de eu preciso fazer, eu fazer, né? Então, tipo, não tem um tempo vago na minha agenda. E a pandemia, ela coloca, né, esse limitador, né, social, né, nos coloca num certo distanciamento dos corpos e exige de nós a poder produzir outros modos de vida, né, outras formas de encontro, outros contatos, né, outras formas de contactar pessoas, que não aquelas das quais nós estávamos habituados. E isso, de certa forma, passou também a gerar sofrimento para muitas pessoas, né? Acabou também sendo um fator onde as pessoas, tipo, não saber lidar com isso, né? Então, vivemos um certo desespero de muitas pessoas, uma certa angústia, medo, né? A gente vai vendo que as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com isso, principalmente porque o momento também coloca a pessoa a lidar com aquilo que por um certo ritmo de vida estava escondido ali, né? E quando a gente para, isso de certa forma vem à tona, né? Então a pandemia, de certa forma, ela, além dela causar um certo medo, né, pela proporção que é uma pandemia, mas ela também faz com que a gente quebre os nossos ritmos de vida e passe a olhar mais para os nossos sentimentos. E várias coisas que não estavam tão legais em determinados momentos, elas passam, sim, a sobressair, né? Então, tipo, eu não posso mais fazer 20 coisas no dia na rua para eu não precisar voltar para casa porque eu estou com um conflito familiar. Não, agora eu tenho que ficar em casa. Então, agora eu preciso olhar para esse conflito, eu preciso olhar para essas situações que estão conflitantes, né? Então, ela passa a gerar tantos outros sentimentos, né, nos nossos cotidianos, dentro das nossas famílias e dentro desse contexto. E acho legal quando a gente pensa na própria dinâmica do lazer, né, o quanto que os nossos hábitos, as nossas culturas, e às vezes eu brinco com os acadêmicos, né, assim, o quanto que nós pouco temos espaço ou aprendemos mesmo a ter momentos de lazer nas nossas vidas, né. Boa parte dos nossos acadêmicos, muitos vêm de cidades mais do interior também, para Chapecó, e às vezes a gente pergunta, tipo, tá, como é que tem de lazer no teu espaço, né? E às vezes eles ficam, tipo, professor, não conheço o que é isso, né? Mas no sentido de não se produz, ou não se preocupa, ou não se envolve com atividades de lazer, né? E acho muito legal esse papo de gente grande aqui, né, para poder pensar, tá, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos produzindo de lazer, o que é isso que eu tenho assumido enquanto uma forma prazerosa para a minha vida, enquanto algo que me proporciona condições de saúde mental, né? Sabemos que existe uma relação muito próxima entre lazer e saúde mental, né? O quanto que o lazer, ele é super condição para que as pessoas possam adquirir saúde mental, né? Então, eu acho que isso é muito necessário, eu acho que o diálogo, ele precisa acontecer nesse momento de poder pensar a saúde, né, como esse completo bem-estar biopsicossocial, e o quanto que o lazer, ele é fundamental nesse aspecto, né. Antes, a Sandra colocava, tipo, né, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, eu estudo sobre saúde mental, pesquisando especificamente sobre a temática do suicídio, e fico bem, e aí a Sandra já começa com essa questão, né, tipo, olha, é um momento que as pessoas acabam se sentindo mais desesperadas por não saber lidar com todos os sentimentos desencadeados a partir dessa condição, né? E um espaço de lazer pode ser um espaço de produção de saúde mental nesses momentos, né? Então, como que eu também crio lazer, crio atividades dentro das minhas possibilidades, dentro do contexto onde eu estou, para que eu possa interagir com pessoas, para que eu possa me divertir, para que eu possa dar algumas gargalhadas, para que eu possa recordar momentos vividos, como o Mário colocava antes,
da gente estar no processo de transmissão, mas tudo isso de certa forma, provocar condições para a gente poder pensar a nossa saúde, poder pensar os nossos momentos prazerosos da vida e poder criar condições adequadas para os nossos momentos de lazer. Então, acho que tem uma relação muito próxima e é fundamental a gente olhar, né, e fazer todos esses movimentos no sentido de pensar dentro das possibilidades de cada um, dentro das restrições necessárias que o momento exige, como que a gente também pode criar outros modos e outras atividades de lazer, né? Tenho dito, inclusive numa disciplina que eu comecei ontem, né, que é uma disciplina sobre envelhecimento, e como que a gente faz esse um isolamento, né, um distanciamento dos corpos. A gente não precisa trancar as pessoas, abandonar as pessoas e não olhar mais para as pessoas, né? Já nos foi apresentado algumas tecnologias que possibilitam a gente ligar, dialogar, fazer uma videochamada, conversar, né? Então, criar outras estratégias para poder lidar com esse momento em que estamos vivendo. Acho que, para um primeiro momento, a gente vai também com os mediadores, a partir de perguntas, provocações de vocês. Sandra, o seu microfone está fechado. Eu fechei para não atrapalhar, acabei esquecendo, desculpa aí. Então, nesse momento, assim, que é tão delicado também, o Esportes e a Secretaria de Esportes também tem pensado em várias estratégias aí para poder atender um pouco a comunidade. Embora a gente tenha muitas limitações, né, por conta das nossas atividades, que são mais voltadas ao agrupamento de pessoas, ao convívio e à interação de pessoas em determinados eventos, né? Mas eu gostaria, então, de passar para o nosso diretor de esporte, né, o Mário Tomasi, que pode nos falar aí um pouco sobre essas atividades, que pode estar nos posicionando em relação às suas opiniões e também direcionando, e daí depois a gente abre para os questionamentos, pode ser? Muito bem. Já estamos, então. Boa tarde a todos, é um prazer estarmos aqui, participando junto com todos sobre esse momento de reflexão e também de exposição, para que a gente possa deixar para a sociedade a nossa contribuição, as nossas angústias e também tudo aquilo que é possível ser desenvolvido neste período onde todos nós estamos literalmente aprendendo. Nossa geração nunca foi impactada por algo semelhante. Pelo que constam nos anais da história, a gripe espanhola teria feito um prejuízo para a sociedade, até em termos de vida maior, do que esse que nós estamos vivendo até esse momento, mas a modernidade avança. A tecnologia avança, a ciência avança, e nós estamos também acreditando, esperando de que a cura, ela chegue o mais rápido possível, através de uma vacina, mas enquanto essa vacina não chegar, temos que ter bons hábitos e procurar tocar, seguir a vida em frente. Eu digo seguir a vida em frente porque, observando o professor, colocando anteriormente as suas observações sobre espaços e sobre lazer, a nossa Secretaria é Juventude, Esporte e Lazer. Mas, se nós voltarmos um pouco no tempo, vamos nos recordar que havia Secretaria de Esportes, ou Educação e Esportes vinculados. Por quê? Porque a relação de esportes, a relação de lazer, ela estava muito vocacionada à construção de campos de futebol. Esta era uma realidade que eu, particularmente na minha adolescência, na minha infância, eu convivi. Não havia o hábito da construção de espaços públicos, com praças, parques, e com a utilização na intensidade que nós temos hoje. Porém, o momento é diferente. O momento de pandemia faz com que nós estejamos com os espaços públicos fechados, ou sem a condição de que a comunidade possa utilizá-los. Por isso,
Essa iniciativa, através dos colegas e através do nosso secretário, como também capitaneados pelo nosso prefeito Boligon, para que nós conseguíssemos fazer chegar alguma atividade até cada um dos chapecoenses, mesmo que de forma remota. Então, foram criadas algumas formas de fazer chegar, através de lives, um tipo de atividade que pudesse minimizar o momento que estamos vivendo. Através do lazer, foram construídas algumas plataformas com brinquedos, com brincadeiras que poderiam ser feitas no dia a dia em casa. Nós também tivemos a oportunidade de desenvolver, através do esporte de rendimento, os nossos atletas, todos eles permanecem recebendo atividades físicas, e mesmo assim, a gente tem muito o que conversar, e por isso eu gostaria de novamente cumprimentar a vocês pela iniciativa, para que a gente possa, lá à frente, poder dizer, nós passamos por um momento delicado, e o que se pôde deixar daquele momento foram estas avaliações e sugestões, para que o pessoal não sofra tanto que nem a gente está sofrendo, porque nós temos a responsabilidade de tentar minimizar o dia a dia de todos os chapecoenses, mas também temos as nossas limitações. Enfim, hoje a sociedade, ela consegue ver, estava me lembrando, falando de UNOESC, viralizou ontem uma foto dos IPs lá da Nereu Ramos, inclusive em frente à própria UNOESC, lá na região do seminário, com algo maravilhoso, é um visual muito bonito. Junto a este visual, às vezes as pessoas também associam a oportunidade de fazerem caminhadas, como nós temos aqui no prolongamento da Getúlio, um espaço que é um espaço natural de trânsito, mas que as pessoas vão adequando. Nós tínhamos o Ecoparque, numa iniciativa do então tenente-coronel, hoje coronel da reserva, coronel Sérgio Wallner, a construção de um parque, onde eu estou falando aqui da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, aqui no Verdão, que agora denomina-se Parque Milton Sander, também foi uma iniciativa daquele prefeito à época. Então, nós temos espaços que vão se adequando também com a intenção, a necessidade, também com a predisposição da sociedade em contribuir, e há muitas mãos, nós vamos buscando iniciativas de cada um, com também anseios, com também reivindicações, com questionamentos a respeito do trabalho, e com isso a gente vai gradativamente conseguindo fazer com que a comunidade possua espaços para o seu lazer, até porque eu sou crioulo da cidade, eu nasci aqui em Chapecó, no Passo dos Fortes, e a gente viu essa cidade com poucos habitantes, vamos considerar assim, com menos de 100, hoje com quase 250, está com 220, teremos um censo aí pela frente, e cada vez crescendo mais. E aí você tem, obrigatoriamente, que criar micro espaços para que a população de cada região não tenha que se deslocar uma quantidade muito grande, e que possa ter lazer, possa ter os novos hábitos sendo incrementados no dia a dia da comunidade. Só para concluir essa primeira parte, nós temos hoje as academias ao ar livre. Eu considero como um ganho de escala muito interessante, porque ela oportuniza, o governo, a administração oportuniza de maneira gratuita aquilo que a sociedade tem à sua disposição, mas também possui de maneira paga. Esse é o grande compromisso, considero, do governo, dentro daquilo que nos compete. A gente chegar às políticas públicas para que toda a sociedade possa ser beneficiada com aquilo que normalmente é feito e é oferecido de maneira paga. Uhum. Clica no meio do painel.
Sandra, o microfone está fechado novamente. Ok, doutor. Nós estamos aqui agora com o doutor Paulo Machado, né? Boa tarde, doutor. Bem-vindo a essa live aqui. Ele travou, né? Nós estávamos lhe esperando aqui, né? E seja bem-vindo. Vou passar a palavra para a mediadora aqui, Sandra, para, de repente, dar uma finalizada no assunto do Mário e dar depois continuidade de fazendo perguntas para o doutor Paulo Machado. Então, doutor Paulo, primeiramente dizer, né, que a secretaria ela tem se empenhado aí, o Mário, nosso colega, né, e diretor de esportes, eu acho que bem colocou, né, o papel também da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer nesse momento, né, de estar mais próximo aí da comunidade e não se distanciando, muito pelo contrário, se aproximando cada vez mais e dando possibilidades aí e alternativas de atividades recreativas nesse tempo. Mas agora seria interessante, então, nós chamarmos o nosso convidado, o doutor Paulo, né, que é o psiquiatra, né, que também desenvolve seu trabalho aí na saúde mental, e aí ouvirmos, né, a sua opinião a respeito de como é que, nesse tempo de pandemia, também nós podemos, a partir do lazer, né, nos protegermos, né, ou nos prevenirmos, de certa forma, também em relação à nossa questão da saúde física e mental. Só observando para o Dr. Paulo que ele destrave o microfone na tela novamente, agora para a gente poder fazer a transmissão. Se eu clicar no meio da tela, tem um botãozinho vermelho aí. Legal. É isso aí. Primeiro, o meu boa tarde para todos da mesa e para as pessoas também que estão em casa. A questão emocional, nesse momento, ela passa por alguns aspectos do dia a dia muito importantes. E o lazer, se divertir, é um momento, vamos dizer assim, que do ponto de vista emocional, as pessoas acabam carregando as suas baterias. Elimina estresse carregado durante o dia, se gratificando, a gente melhora a autoestima e, muito importante, melhora, no momento de pandemia, melhora a nossa imunidade. Então, assim, se divertir, descontrair, interagir com as pessoas, brincar, acaba dando um impacto sempre na imunidade. Então, quanto ao Edson, né, o nosso colega aí, ele chegou a posicionar, né, em relação à questão também do suicídio, né, e foi algo, assim, que nos chamou a atenção no sentido de pensarmos assim, o lazer, ele tem duas vias, né, ele pode tanto ser um tempo para a saúde, né, ou seja, para dedicado à saúde mental, à diversão, a fortalecimento emocional, né, como também ele pode ser uma via contra a essa questão, onde até muitas pessoas no seu tempo de lazer, muitas vezes até nem sabem como aproveitar esse tempo, né, de forma saudável aí. E as patologias, elas acontecem nesse tempo também, né, diferente do que muitas vezes a gente coloca o lazer numa posição de um espaço que não tem conflito e que tudo é romantizado, né, e muitas vezes isso não acontece. E aí, como a gente perceber esses processos aí, né, muitas vezes com parentes, com familiares, né, que entram nessa fase aí de angústia, né, ou de ansiedade, e que muitas vezes levam a situações mais trágicas, né. Então, o que a gente pode fazer, né, sendo uma pessoa leiga nesse sentido, né, e para termos esse olhar atento e conseguirmos observar aí como a gente pode fazer para ajudar.
Uma das coisas importantes da espécie humana é que nós somos sociais, temos muita dificuldade, eu até diria que uma total incapacidade de viver isolado. Nós precisamos estar inseridos num contexto e ter contato com outras pessoas. O grande problema da pandemia, inclusive, eu tenho percebido isso não só fora do consultório, mas principalmente dentro do consultório, que está fazendo as pessoas adoecer, ter dificuldade, é essa coisa do contato humano. Não dá para ter hoje aquele contato de pele, né, de abraço, né, mas de alguma maneira nós temos que buscar nos adaptarmos ao momento. E para isso, né, mesmo que seja uma coisa à distância, se inserir num coletivo fazendo uma interação, vamos chamar assim, uma interação digital, permite dar uma boa maquiada nessa carência. Então, assim, toda e qualquer atividade que a pessoa conseguir fazer que dê uma impressão coletiva, ela é altamente desejada. E até certo ponto, nesse momento, altamente terapêutico. Porque nós não temos previsão, ninguém tem previsão, ninguém pode ter previsão de quanto tempo vai durar isso. Nós não podemos ficar durante muito tempo exposto a um estresse, porque daí sim nós vamos ter o que se chama de transtorno de estresse por estresse prolongado. E o professor Edson, e na sua opinião, como é que ficaria essa questão dessa prevenção, né? Porque a gente sabe que a psicologia trabalha muito com a prevenção, né? Eu acho que tem um aspecto interessante que a gente pode pensar assim, né? Eu acho que coaduno com o posicionamento do Dr. Paulo, na medida que a gente precisa pensar estratégias, né, estratégias básicas, estratégias primárias. A gente não pode ter esse contato pele a pele, né, porque a gente também precisa mediar, a gente precisa criar outros modos e também de uma forma segura. Então, como que nós podemos, né, e aí acho que as pessoas, no sentido, principalmente as pessoas idosas, elas acabaram sendo enquadradas num grupo de risco, né, e também sendo distanciada mais socialmente. Né? Então, como que a gente pode pensar estratégias, né, e aí eu posso pensar, tipo, na minha família, né, como que eu posso pensar uma estratégia de fazer uma caminhada em segurança com esse familiar, levar ele para dar uma volta, fazer né, mas todo dentro, seguindo os padrões de segurança já discutido em outros momentos também, mas eu acho que o que a gente não pode fazer é justamente esse processo de fazer o processo de se fechar, né, se fechar no sentido de não vou sair, né, não vou olhar a rua, não vou fazer nada, né, então isso também gera um estresse muito grande, um desgaste muito grande e que vai desencadear outras patologias, né? Então acho que pensar nesse momento e poder pensar isso, saúde e lazer, penso que uma das possibilidades é, dentro do meu ciclo de contato, como que eu posso proporcionar condições para as pessoas terem saúde, terem condições de acesso de fazer uma caminhada, terem a condição, daqui a pouco, de fazer uma atividade física adaptada dentro da minha casa, com a segurança. Então, de poder pensar outras estratégias, além, né, simplesmente do ter que se expor e correr o risco de contrair o vírus, né? Acho que a gente tem toda essa questão bastante necessária nesse momento a ser pensado, Sandra. Bom, realmente, eu particularmente até passei por uma situação, né, de estresse ontem à tarde, porque nós estamos retomando, né, os trabalhos presenciais ali da secretaria, e eu acho que a questão de também tem ao contrário, né, a quantidade de isolamento que a gente faz, quando a gente sai, né, então nós temos aí um outro conflito que é ficar sempre alerta, essa questão de manter o distanciamento, e isso aí causa também um certo incômodo, né, e eu ontem cheguei a passar por uma situação de ansiedade mesmo, com aquela
aquele aperto no peito, assim, e eu não tinha me dado conta do que estava acontecendo. Depois é que a gente começa a fazer essa observação. Então, eu acho que seriam fatores, assim, para que a gente alertasse também a população de como se olhar também, né? Porque não só o olhar para o outro, mas também começar a se olhar, né? No sentido de também buscarmos a prevenção, né, dessas doenças ou dessa questão emocional também, que pode estar nos levando, de repente, a alguma patologia, né. Então, acho que seria interessante, né, ouvir dos nossos convidados aí de saúde mental, que tipo de olhares e que cuidados, né, assim, quais são esses sinais que a gente tem que observar e quem a gente deve procurar em determinado momento. Porque a gente, muitas vezes, tem aquela confusão, né, tá, será que eu vou para o psicólogo ou eu vou para o psiquiatra, né? E as pessoas também têm preconceito quanto a isso, que a gente sabe que, né, o psiquiatra e o psicólogo estão aí para nos auxiliar e para que a gente tenha uma qualidade de vida, né, que seja boa, né, e ao mesmo tempo as pessoas fogem, né, de algo e de alguém, de pessoas que seriam tão salutares, né, para que a gente tenha essa excelente qualidade de vida. Então, eu gostaria de ouvi-los, né, nesse sentido, pode ser o professor Paulo, logo em seguida o professor Edson, né? Ciro. Tá com o microfone. Acho que deu agora, né? Tá escutando? Isso. Isso. Felizmente. Bom, a colocação do Edson em relação à atividade ao ar livre, né, eu Tá baixinho, Renato, o microfone dela. O tecnologista responsável pelas políticas lá nos Estados Unidos, eu estava conversando assim, atividades ao ar livre, mantendo uma distância de 1,5 metro, né, é possível sem problema nenhum. Inclusive sem uso de máscara. Eu diria que aqui eu uso máscara ao ar livre, porque senão o Boligol manda me prender. Eu gosto, eu vou preso. Mas é por isso, porque esse vírus ele tem peso, e com vento, com circulação no ar livre, ele vai para o chão. O problema que nós temos nessas atividades é o contato com as mãos, é o contato com o pé, né? Não é respirar, não está no ar. Né? Ele não é jogado para cima, daí fica caindo e a gente respira. Ele é jogado na direção e cai. Né? Então, ao ar livre, a gente pode ir com segurança e bem tranquilo. E de preferência, uma caminhada que seja um grupo. Caminhando e mudando os trajetos, as rotinas. Porque o que a gente faz quando a gente caminha? A gente ativa a circulação. A gente libera uma química, a mais importante delas, a endorfina, ela atua diretamente na produção de hormônios que são fundamentais para a imunidade. Fora a questão daí, que essa aí é geral, né, saudável, que é a questão aeróbica da atividade, você melhora a tua circulação, melhora o teu coração, equilibra melhor o peso. E se for num grupo ou com uma pessoa, alguém se conversando, além do que você fica colocando o papo em dia, que é aquela coisa que está faltando hoje. Hoje a gente não está conseguindo conversar, que é uma coisa fundamental. A gente precisa ter contato verbal com as pessoas. Ninguém, se você quer fazer tortura, tu pega uma pessoa e deixa ela sem contato e sem escutar a voz de um ser humano e sem possibilidade de um diálogo. Isso seria uma boa tática para fazer o cara confessar um crime. Bota lá e tranca ele, depois de um certo número de dias, ele conta o que tu precisa, o que tu quiseres. Né? Assim. Então é isso aí. Eu acho que a ideia do Edson lá de pegar o teu avô, o teu tio, o teu amigo e dar uma caminhada. E você andando aí pela rua, tu não vê as pessoas fazendo isso. As pessoas não estão sabendo como lidar com essa coisa da atividade ao ar livre. Ninguém sabe se pode, se não pode, como é que pode, quais seriam as regras para fazer. E eu acho que esse é o papel de vocês, esclarecer esse ponto para que as pessoas possam ter isso uma opção.
Acho legal isso que o Paulo coloca, né? Acho que a gente pode pensar justamente o quanto que, nesse momento, né, a gente criou, no sentido social, um medo globalizado, né? E agora a gente está tendo toda essa dificuldade, como que eu lido com tudo isso, né? E é bem interessante, porque às vezes a gente fica nesse impasse, né? A Sandra colocava, olha, eu passei por uma situação, estou saindo de casa e agora, né? Aquela pessoa que todos os dias eu encontrava ali, que saudades de ti, um bom dia, abraçava, contato humano, isso que a gente, nós brasileiros adoramos, agora a gente chega, tá, eu levo a mão, não levo a mão, eu dou soquinho, o que que eu faço? Eu acho que tem um aspecto interessante, que é como que eu lido com tudo isso de um modo muito saudável, né? Ou mesmo, tipo, como que eu relaciono com esse outro corpo de um modo em que ele também não passe a ser uma ameaça para mim, né? Porque a gente, essa relação corporal, para muitos, passou a ser uma certa ameaça. Então, tipo, eu me distancio o máximo do outro, né? O Paulo coloca 1,5 m aí, tipo, tá tranquilo, né? Mas a gente vai ver que as pessoas, tipo, passou 2 metros ou 3 metros, já começa a acender a luz de pânico ali para algumas pessoas. Ou seja, nós não estamos sabendo lidar com isso. E é fundamental que a gente converse sobre isso, né? É fundamental que a gente crie as estratégias de além de um processo de poder fazer atividade de lazer, de caminhada, vamos conversar um pouco. Acho que eu fiz algumas orientações no sentido, faz uma roda de chimarrão online, né? A gente está aqui, ó, estamos nesse espaço, vamos conversar, vamos falar sobre a vida, vamos tomar um chimarrão, mas vamos criar uma condição para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam falar do teu sentimento, para que as pessoas possam falar que é isso que eu estou sentindo, mas diariamente, antes mesmo da pandemia, a gente já vinha num certo ritmo de vida, onde eu costumo brincar assim, se eu perguntar para o Felipe, e aí, Felipe, como é que você está? E o Felipe, sei lá, tá naquele dia, ele falou 5 minutos, e me atrasou no meu próximo compromisso. Será que amanhã eu vou perguntar para o Felipe como é que ele está? Ou eu vou falar, oi, Felipe, né? Porque a gente não tem uma certa disponibilidade de tempo e muitas vezes a gente não sabe ouvir as pessoas, né? No nosso dia, no cotidiano, inclusive, é muito comum a gente encontrar pessoas que estão aí dispostas a nos dar conselho. Porque, tipo, olha, não, já passei por isso, faz tal coisa. Ou seja, ele não quer nem ouvir a sua dor. Então, como que a gente, de certa forma, cria uma condição para que esse outro possa falar? Porque nós sabemos justamente isso, o quanto que falar, o quanto que externalizar, falar dessa dor, descrever esse sentimento, poder narrar essa história, poder narrar esse vivido, o quanto que isso é uma condição, quanto que isso produz saúde mental, e quanto que isso é prazeroso, né? Isso que o Mário trazia no início, tipo, ele narrou uma experiência vivida, eu acompanhei ele nas festas, quando ele estava narrando aquilo, né? Ou seja, o quanto que a gente pode criar estratégias saudáveis, seguras, de lidar nesses momentos. A questão maior é que nós não estamos sabendo lidar com isso, nós não estamos tendo disponibilidade para lidar com isso, né? Quero também já aproveitar aqui, eu não sou mais, né, mas eu fiz por algum tempo da minha vida parte do CVV, do Centro de Valorização à Vida, né, que hoje atende no número 188 em todo o Brasil. E é impressionante quando a gente acompanha os gráficos da quantidade de pessoas que ligam para o CVV diariamente. As pessoas chegam a ficar na fila, tipo, 15 minutos, 1 hora no dia mais carregado, para poder falar com um voluntário. E não é falar no sentido de uma consulta psicológica, de uma consulta psiquiátrica. Ele quer ter alguém para poder falar. Né? Falar sem ser julgado. Alguém que o escute. Alguém que acolhe ele do outro lado da rede, sem dar uma receita para ele, faz isso ou faz aquilo. Tipo, é alguém que simplesmente preciso conversar com alguém, então eu liguei para vocês, né? Então, acho interessante a gente poder pensar o quanto que nesse momento a gente precisa criar condições de aprender a ouvir o outro. Né? Muitas vezes o grande medo das pessoas de ouvir é tipo, tá, depois que eu ouvir eu falo o quê? Que conselho que eu dou? Muitas vezes não tem o que falar, é simplesmente ouvir, né? É ouvir aquela pessoa, tipo, olha,
O que eu posso te oferecer nesse momento é te escutar. Acho que talvez você pode procurar o psiquiatra Paulo, tu pode ir numa consulta psicológica, que daí talvez ele possa te ajudar mais adequadamente, mas eu posso te ouvir. Pronto. Acho que isso são estratégias da gente pensar saúde mental, produção de saúde mental nesse momento. Então, eu gostaria de passar agora para o Felipe, que o Felipe também quer fazer alguns questionamentos aí, e depois deixar aberto para o Mário também, né, Mário? Para você fazer os seus questionamentos. Eu sei que você também está tinindo, e para o Amarildo, né? Se vocês. Então, fica esse espaço aí aberto para a gente questionar, tá bom? Ok. Muito bem, pessoal. Vou aproveitar que a gente sabe que é um tema que vai de encontro à nossa condição atual, que a vida nos impôs, né? E acredito que essa condição, ela se potencializou com a pandemia, né? Porque acho que enquanto ser humano, nós lidamos com essas angústias, né? Acho que desde quando nós nascemos, quando a gente se questiona dos porquês, né? Então, naturalmente, a gente fica tentando entender a motivação de estar vivo. E eu acredito que a pandemia ela vem potencializar essas questões de mal trabalhadas do ser humano e dos indivíduos. E até eu, lendo recentemente uma publicação do Chico Buarque, eu gostaria de lê-la para vocês e fazer, sim, as perguntas para os doutores. O Chico Buarque fala sobre a definição da solidão. Então, ele diz o seguinte: solidão não é a falta de gente para conversar, namorar, passear ou fazer sexo. Isso é carência. Solidão não é o sentimento de experimentarmos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar, porque isso é saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe, às vezes, para realinhar os pensamentos, e isso é equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente. Isso é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado, isso é circunstância. Solidão é muito mais do que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Então, esse é um texto do Chico Buarque, eu acho que é muito pertinente a este momento, né? E eu acho que em todos os momentos da nossa vida, quando a gente se questiona desses porquês, né? E quando nos sentimos muito sozinhos, na verdade. Mas, enfim, nós temos aqui questionamentos dos nossos universitários que estão participando da live, que é a Emily Flores e o Walter, que fazem perguntas para os doutores, e eu vou começar com o Dr. Paulo, que a primeira questão é a seguinte, Dr. Paulo: qual o principal fator que se gera ansiedade em tempos de pandemia? E como o lazer poderia ajudar nessa questão? Bom, a questão é assim, como que é construída a ansiedade? Primeiro, assim, ansiedade, né? A gente fala em ansiedade como se fosse uma coisa deletéria, uma coisa ruim. Ansiedade, na verdade, é um mecanismo de defesa pro emocional, assim como para o biológico é a febre, né? Isso acende, digamos assim, e a dor. Quando você está com dor e com febre, você está tendo um alerta que alguma coisa não está bem. Quando a tua ansiedade, ela é produzida numa intensidade que ela traz algum prejuízo, é o teu organismo também avisando, olha, não tá dando para suportar desta maneira. Nesse momento em que a gente está quebrando rotinas, e o ser humano precisa muito das suas rotinas. Eu, por exemplo, sempre brinco com os pacientes aqui, eu conheço pacientes tenho pacientes com 70 e poucos anos de idade, que a maior tortura para ele nessa pandemia é quando ele não pôde cortar o cabelo no barbeiro dele, coisa que ele fazia rotineiramente. Aí falava de futebol, de política, de fofoca, ele botava a conversa e ia para casa aliviado, né? Então, essas quebras de rotina estão sendo extremamente ansiosas. A questão de ter hábitos, de fazer atividades de uma maneira diferente, tudo que é diferente, tudo que é estímulo que a gente não tem no dia a dia, que a gente não estabeleceu uma conduta, ele passa a ser uma ameaça.
Vou dar um exemplo, assim, hoje eu combinei com alguns colegas para assistir o Grenal e nós somos 6, vamos ficar no Meet, assistindo na televisão online, fazendo os comentários e a cornetação, porque senão não tem, fica uma coisa maluca, você ficar na frente de uma televisão, eu não me lembro de ter feito isso alguma vez na vida, assistir um jogo de futebol sozinho. E como que a química, por exemplo, da atividade, de buscar uma coisa recreacional, de buscar uma atividade, ela simplesmente produz uma outra química que ela é neutralizante dos efeitos deletérios da ansiedade. A ansiedade, do jeito como estamos, eu acho que ela está sendo extremamente alimentada pelo sistema. Qual é o sistema? Os órgãos públicos, de um modo geral, e a imprensa muito mais, estão tocando terror nas pessoas. O modo como os nossos... vamos chamar assim, as nossas referências, né, estão lidando com a coisa, é mais ou menos assim: se tu sair para a rua, tu tá morto, cara, tu tem que fazer isso e aquilo, e não é assim, né? Até porque quem pega esse vírus, né, é um azarado que vai a óbito. Estatisticamente é mais fácil você ser atropelado atravessando a rua do que morrer de coronavírus. Vamos com calma, vamos fazer a leitura correta. A gente não tem que apavorar, pelo contrário, a gente tem, olha, tantos já recuperaram, tem tantos que estão na UTI, tem tantos nisso. Pessoal, vamos cuidar para não ir para a UTI. Não é assim, vamos cuidar porque senão vocês vão morrer por causa do coronavírus. O coronavírus mata muito pouca gente. Então, o jeito de falar, o jeito de colocar, tá dando pavor. E o que o pavor faz? Aumenta a ansiedade. É simples assim. Muito bacana, Paulo. Eu acho que é isso mesmo. Essa é a reflexão da gente acabando se apavorando demais com o bicho, né? Então, essa que é a grande questão, a gente ter esse controle, na verdade, né? Que eu acho que é o grande desafio. Mantemos esse equilíbrio, né? Bom, continuamos a questionamento. Temos a questão para o Dr. Edson. E diz o seguinte: como tem funcionado a questão dos pacientes sem aquele contato pessoal com o profissional da psicologia? Foi difícil se adaptar ou achar meios de entender essas pessoas durante a pandemia? Felipe e ouvinte, né, que caminhou a pergunta, né, eu acho que eu me adaptei no sentido de o próprio conselho autorizou algumas plataformas onde pudéssemos estar fazendo o acompanhamento de modo virtual. Algumas pessoas se adaptaram muito bem, inclusive algumas pessoas começaram processos terapêuticos, né, eu vejo alguns alunos começaram processos terapêuticos porque possibilitou esse atendimento de modo virtual. Algumas outras pessoas, não, eles não, olha, não me adapto, não curto, não quero, então foi dependendo dos meus pacientes, eu também atendo na clínica, né, eu fui avaliando cada caso a caso e fazendo combinados com cada um para dar sequência ao procedimento, né. Então, acho que foi um processo de adaptação. Para mim não foi algo tão novo, né, porque a gente já vinha, de certa forma, dentro da universidade, de fato, a gente também já tinha algumas questões, algumas orientações, algumas reuniões que aconteciam nessa modalidade, então a gente já tinha uma certa familiaridade com plataformas nesse sentido. E eu também já tinha feito uma das pós-graduações que eu fiz, ela tinha sido na modalidade à distância. Então já tinha uma certa familiaridade, então não tive nenhum contratempo com isso. Vejo no sentido de houve uma aproximação, né? Algumas pessoas, e aí a gente pode pensar assim, eles não tinham nos seus espaços, a resistência nem era utilizar a plataforma, mas de não ter na sua casa ou no teu espaço um lugar seguro onde ele pudesse falar abertamente, porque tinha outra pessoa que escuta, né? Na terapia a gente trabalha muito com isso, aqui você pode falar, né? Esse espaço é um espaço onde é seu, aquilo que socialmente tu não pode externalizar, aqui tu pode, né? Então, muitas vezes, com alguns conflitos que nos espaços ele não podia falar, aqui ele podia falar. Então, essa foi uma das questões mais delicadas do processo de adaptação, né? Então, a gente fazia alguns combinados, então, tu pode fazer o atendido, aí as pessoas, ia dentro do carro, na garagem de casa, ou marcava um horário que ele estava em casa sozinho, aí foi feito combinado caso a caso, assim,
e aí eu, enquanto terapeuta, também compreendendo o processo das pessoas e fazendo as adaptações dentro das minhas condições também. Acho que é isso, Felipe. Bacana, Edson. Eu acho que é adaptar-se, né? É a condição que também é um aprendizado para todos nesse momento, né? Então, acho que essa grande também sacada que a gente precisa começar a ficar atento a essas questões da tecnologia e ficarmos achando essas ferramentas, né? De nos conectarmos de uma outra forma. Porque como o presencial realmente é algo muito inusitado, né? Porque me parece que o ser humano ele tem como já programação, né? Já vem de nascença, né? De você ter que se relacionar, né? A gente sozinho não vai a lugar algum. Então, me parece que o grande sentido, até um dos grandes sentidos da existência, é você fazer pelo outro. Porque nada de adianta se eu ficasse no meu canto, fazendo para mim, e não mostrar para ninguém o que eu faço, né? Então, que graça tem? Então, quando eu faço algo, é pelo outro. E é para o outro, certo? Só que, às vezes, a gente se perde muito no caminho, à medida que a gente somente vê que a gente precisa ser sempre o melhor, sempre, né, ou estar em melhor condição que o outro, que é aquela questão da competitividade, né, mais instintiva do ser humano, e a gente acaba meio que se perdendo nesse processo, né, é a impressão que eu tenho dessas relações humanas, né, mas eu só sinto realmente felicidade à medida que eu consigo fazer para o outro, porque nada mais prazeroso quando a gente consegue fazer, de repente, uma reunião e ofertar aquele momento tão especial em família, por exemplo, né, em amigos, assistir um futebol, como o doutor muito bem disse antes, tocar uma corneta, né, eu acho que isso é tão gratificante, né, quando a gente consegue ter essa interação tão verdadeira, autêntica, do que às vezes a gente apenas ostentar uma situação, né. Então acho que acaba tendo muita frustração quando nos guiamos por esse norte, né. Então o ser humano me aparenta ser feito, né, ou ter como um norte dedicar-se ao outro. Então, acho que esse é um grande aprendizado. Eu não sei, Sandra, se nós estamos no nosso tempo já quase estourando. Mas acho que seria interessante passar para o Mário, para o Marildo, né, para ver se eles têm. Então, exatamente, para a gente fazer as colocações, né? De repente, nós passamos a voz para o Amarildo fazer uma colocação, quem sabe, Amarildo? Bom, gostaria de cumprimentar aí os nossos convidados. Eu cheguei um pouquinho atrasado ali, não dei as boas-vindas aí ao Dr. Paulo Machado, ao Dr. Edson, enfim, a todos aí que fazem parte aí dessa live, né? E foi muito proveitoso, né, a fala do Dr. Edson, do Dr. Paulo Machado, né? E até me chamou a atenção da colocação aí do Paulo Machado, que a gente sabe aí que a doença existe, que o bicho existe, mas que muitas vezes ele não é tão grande, as pessoas, principalmente a mídia, tem levado a maioria das pessoas a um terror, né? Então, precisa reverter essa situação. Eu confesso que, mesmo estando passando por um momento difícil, que isso é para todo mundo, eu tenho procurado, assim, provocar o riso, a rir bastante. Então, onde eu estou, em qualquer ambiente, eu tenho procurado a reverter. Eu acho que é isso aí que nós precisamos fazer, nós precisamos reverter essa questão aí do terror, da tensão, que principalmente, como eu coloquei, a mídia tem levado as pessoas a ficar tenso, né? Então, o Dr. Paulo Machado colocou ali a questão de que, muitas vezes, morre mais gente de acidente do que a própria doença, e eu confesso que eu tenho falado isso, e realmente, então, a coisa, a gente sabe que é séria, mas precisamos ter consciência, usar bastante a psicologia nesse momento, e não tem outro caminho a não ser também através do lazer, eu acho que o lazer precisa existir, nós temos que procurar achar um momento para ter esse lazer, sabemos que é de uma forma diferente, temos que buscar a criatividade, mas nós temos que provocar o lazer, né, para tirar essa tensão, principalmente, né. Então, eu não vou fazer nenhum questionamento, ou melhor, gostaria de fazer um questionamento aí ao Dr. Paulo Machado. Eu sei que talvez vai ser uma pergunta assim um pouco, como posso dizer,
É para o momento também. A questão do uso do medicamento, da cloroquina e da questão da ivermectina. O que o doutor tem a dizer sobre o uso desse medicamento? Se ele deve ser usado quando, se faz bem ou não faz? Qual que é a sua visão a respeito desse medicamento, doutor Paulo Machado? Bom, a minha visão, eu prefiro, nesse momento, né, digamos assim, fazer uma colocação bem rápida, né? Não vou ser, vamos dizer assim, purista do ponto de vista acadêmico. Olha, evidências, trabalhos, o número de N dos trabalhos. Eu simplesmente posso dizer o seguinte: eu estou fazendo o protocolo que a Unimed mandou todos os médicos fazer. Todos os meus amigos médicos estão fazendo. É o que eu posso dizer. Então, eu estou fazendo. É isso. Tá bom. Obrigado. Foi bem. Então, Mário, vamos lá? Pode ser? Claro. Bem, então, estava ouvindo aqui, interessante, doutor Paulo, interessante. Se mal não faz, automaticamente o bem já está feito, né? Vamos imaginar dessa forma, sobre o uso de medicação. Lá no futuro a gente vai saber se está certo ou errado, se ajudou alguma coisa, porque prejudicar não prejudica, mas são opiniões. Bem, o que eu observo, assim, nós estamos todos, querendo ou não, tendo uma pós-graduação em termos cibernéticos, né? Nós estamos tendo aqueles que queriam se matricular e aqueles que não quiseram, todos estão matriculados nas questões daquilo que remotamente a gente pode fazer. Ou seja, nós estamos nos adaptando a um novo momento e também é fruto de um país da nossa dimensão, né? Infelizmente, ou felizmente, o nosso querido Brasil, ele poderia, alguns dizem, ser dividido até em cinco países, porque uma realidade do Nordeste muitas vezes não consegue ser aplicada aqui no Sul. Mas, enfim, esquecendo este aspecto de que existe essa dificuldade de se ter um gerenciamento único para o trabalho que seria o mais conveniente em termos de alinhamento de governo federal, os estaduais, junto com os municipais, e até chegar às pessoas para uma condição de melhor encarar e melhor lidar ou viver com esta pandemia. Esquecendo este aspecto, nós vamos para aquilo que nos traz aqui, que nos reúne. Eu, particularmente, quando era criança, e já faz um bom tempo, eu era piloto de chareto, ou de lamparina, que nem alguns conhecem. Ou seja, a gente os nossos pais iam visitar os poucos vizinhos que tinham, à noite, fazer serão, ou o famoso filó, alguns conhecem essa linguagem, aqui o nosso pessoal, creio, não tem a dificuldade de entender aquilo que eu estou falando, para conversar. As pessoas iam conversar, as pessoas se auxiliavam nas atividades nas casas, matavam um suíno, que à época era chamado de porco, depois ele evoluiu, na nossa época era porco, matava um porco, cada um pegava um pedacinho, e assim era a vida. Depois nós chegamos na minha fase de adolescência, onde a gente contava os dias da semana para ir jogar futebol nos campos de futebol que tinham pela região, nos bairros. Era pouco, até porque a cidade não era tão grande, mas ia muito para o interior. Essa relação que a gente aprendeu a viver, essa relação de vida que os nossos pais também nos ensinaram, e que depois, agora, num período mais maduro, com os nossos barzinhos, com os grupos, com as gangues e as turmas e por aí afora, como é que nós vamos sair? Essa é a pergunta para o doutor, para o nosso coordenador do curso de psicologia da UNOESC. Como nós vamos sair? Como os senhores acreditam que a sociedade irá sair
quando concluir o ciclo da pandemia e nós já tivermos superado esse momento de temor extremo e que estaremos gradativamente voltando a nossa vida ao normal, se é que alguns dizem ao novo normal. O que imaginar para frente, já que hoje nós estamos vivendo e cada um está dentro daquilo que acha mais coerente, exercitando a melhor forma de passar por esse período. Mário, a tua pergunta me faz, né, pensar um pouquinho de como vamos sair. Eu acho que a pandemia, ela evidencia, né, ela lança as luzes para diversas questões que socialmente estavam bastante escondidas, né? Então, tipo, tu faz uma recordação aqui de momentos, de conversas, de diálogos, e que com o passar do tempo isso foi perdido, né? E agora a gente vê o quanto que isso é importante, o quanto que isso está nos fazendo falta. E daqui a pouco a gente poderia pensar, sei lá, no ano passado, nesse período, eu sentia essa falta, né? Isso era uma questão para mim, né? Eu tinha esse hábito de conversar com as pessoas, me reunir dessa forma. Eu acho que a pandemia ela vai lançando luz a diversos problemas sociais, ou do nosso modo de vida, né, da forma, da velocidade que a nossa vida passou a acontecer, impulsionado por esse modelo de governamentalidade neoliberal, e faz com que a gente também vá se perdendo em algumas questões, né? E aí, dialogando um pouquinho com a provocação do Felipe, né, e com a pergunta que trouxeram sobre a ansiedade, né, o quanto que, de certa forma, a ansiedade é esse processo que leva a gente para o futuro, né? E se eu pensar, tipo, como vamos sair, eu estou indo para um futuro. Não que eu não possa, eu posso ir, mas eu preciso também saber voltar, né? Então, não tem problema a gente ter uma ansiedade, ela é saudável, ela é necessária, desde que a gente vai e encontre o caminho de volta. Se você for e se perder, opa, tem algo errado, né? Então, daqui a pouco, o quanto que se preocupar lá no amanhã de como vamos sair, daqui a pouco a gente esquece de voltar para esse momento. E nesse momento, a gente está precisando do outro, preciso que você me estenda a mão, preciso dialogar com você, gostaria de conhecer mais sua história, tipo, eu preciso desse momento de alguém que fique comigo, que me estenda a mão, né? Senão vai acontecer isso que o Chico Buarque chamou, né, de solidão. A gente vai se perder de nós mesmos. Né? Então, a gente precisa pensar que, nesse momento, nós precisamos de ajudas para superar. Posteriormente, a gente vai poder pensar outras estratégias. Tem toda uma construção, um jogo construtivo, e a gente percebe isso, né, do momento de uma situação discursiva, política, de posicionamentos, que faz com que as pessoas também se assustem no sentido, tá, como que eu acredito? Isso vai me fazer bem, isso não vai me fazer? Então eu vou tomar, tipo, se não matar, engorde, mais ou menos assim. Então é perigoso também se arriscar dessa forma, né? Então acho que estão várias questões que vão nos provocando a pensar, e que o que eu penso nesse momento, no agora, nós estamos numa sociedade bastante desesperada, e que talvez o que nós precisamos é ajudar as pessoas a colocar os pés no chão, fazer uma caminhada, sentir o terreno, para depois começar a correr, né? Tu não vai sair de chegar num campo e já começar a correr. Tu vai sentir o terreno, vai conhecer, tipo, opa, posso correr, não posso correr, nem tá perigoso, é melhor eu ainda me aquecer. Então, acho que tem todo um aspecto aqui de um conhecer. Eu acho que nesse momento nós não conhecemos tanto da pandemia, né, como tu colocou, a gente nunca viveu isso, a gente escuta lá na história, a gente leu lá na Barça, ou no Google, sobre isso, mas o quanto é que precisamos justamente ter alguns cuidados. Nesse momento é muito mais de conhecer o campo, conhecer o terreno onde nós estamos pisando. E eu acho que essa é a saída, assim, reconhecer o território, para depois a gente poder pensar outras estratégias de lidar com outras questões que virão. Sem dúvida, será uma outra sociedade. Doutor Paulo, quer fazer uma colocação, quem sabe? Bom, toda vez que a gente se posiciona, a gente se posiciona usando uma referência bibliográfica de uma vida, né? Eu que sou filho de preso político da Revolução de 64 e que hoje
faço uma leitura de tudo isso e estou no outro lado da posição, eu não estou tomando a hidroxicloroquina, a ivermectina, a vitamina D, porque eu acredito que isso seja bolsonariano, que é coisa do Bolsonaro. Eu estou tomando, e se algum de vocês quiser, eu mando vasta bibliografia, referendada em por grandes epidemiologistas, inclusive esse que eu citei há pouco, que é um amigo meu, que está morando nos Estados Unidos, ele é referência como epidemiologista mundial. E ele está tomando. E não é que ele está tomando, é um protocolo para todos os médicos que estão atuando nessa área no governo americano. Eles usam um protocolo. Quem está trabalhando na área de saúde está no front, né? Aqui no Brasil, tem algumas pessoas se posicionando, principalmente os mais jovens, no sentido de questionar. Por que existe esse questionamento? É que o pessoal mais jovem é impregnado pela produção da indústria farmacêutica dentro de um modelo que eles vendem. Eu confesso, por exemplo, existe um monte de medicamentos da minha área, da área de psiquiatria, que não funcionam e estão aí no mercado para funcionar, as pessoas estão tomando, né? E aí eu pergunto para você assim, qual é o critério para dizer que a gabapentina funciona para isso, estão vendendo para isso, e para usar o mesmo critério com relação à ivermectina, que não funciona para isso? Mas claro que funciona. O que a gente não sabe ainda é o quanto isso funciona e quanto que isso ia mudar o curso da doença. Agora, não se trata assim, eu não vou esperar. Olha, não se trata disso. É uma das poucas coisas que tem para ser feita. Não conheço outra, né? Aliás, o que eu conheço é um medicamento que está aí no mercado já, que é antiviral, que custa R$ 1.600 o comprimido. E esse pode. É assim que o mundo se determina. E a saída dessa crise toda, o que eu tenho, a convicção que vai acontecer, como nós vamos sair? Nós vamos sair mais pobre, desempregado. Essa é uma realidade. Então, assim, pensado hoje é o emprego, é a falta de grana, é a sociedade paralela aos governos se organizando. Eu tenho aí participado, tenho visto muito acontecer isso. Está faltando comida na mesa, está faltando dinheiro, o desemprego está aí. Aqui a nossa região ainda é privilegiada. Nós aqui do Oeste, nós somos uma região muito privilegiada. Nós até estamos produzindo emprego, por incrível que pareça. Mas passa a ponte do Rio Uruguai, vai em direção do Rio Grande do Sul, e vocês vão entender do que eu estou falando. Então é isso. A colocação final seria essa. Passo aí para o Felipe. Então, bacana. A gente vê a posição do Dr. Paulo, né, sendo muito mais realista, né, do ponto de vista dos nossos anseios, né, com relação à medicação, o uso ou não uso, porque é um tema muito polêmico, na verdade, quando a gente fala sobre isso, né. Como o doutor Edson falou, que a gente não tem como mensurar sem esse processo natural de pesquisa, né, porque a gente precisa ainda realmente amadurecer enquanto, né, essa informação de saber se, de fato, é o caminho. Né? Mas enquanto o motor está funcionando, a gente não tem como parar para poder testar tudo isso. Né? Então, fica uma via de mão dupla. E eu acho que é como o Mário falou também, daqui a pouco, na dúvida, né? Então, toma-se, né? Ou aplica-se, porque mal não faz nesse sentido, né? Então, me parece que a gente está nesse processo ainda de muita inconstância, né? Porque são muitas opiniões, de tantos lados, né? Então, é óbvio que, com o tempo, acho que lá na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer que, puxa vida, de fato, ele deveria ter tomado tal atitude. Isso era o correto. Mas eu acho que são esses erros e acertos que fazem com que a humanidade vai se perpetuando, né? Que a gente vá, né, enfim, seguindo com as gerações e com certeza a gente tende mais a acertar do que errar quando a gente tem um coração mais aberto, mais autêntico, mais verdadeiro e quer fazer o bem ao outro, né? Pelo menos é o que me parece. Eu acho... Ciro. Eu acho o seguinte, que as opiniões são todas diferentes, né? E todo mundo pensa de uma maneira, todo mundo acredita em algumas narrativas, acredita em alguns protocolos, e eu acho que o médico, ele fez aquele juramento, né? Ele, mesmo que não tenha o remédio, ele não sabe o remédio que vai curar uma pessoa, uma doença, ele pelo menos tenta aquele que é possível salvar a pessoa.
né? Então, eu acredito que isso aqui vai dar certo. Eu, como médico, passo esse protocolo. Então, a gente tem que acreditar na medicina. A medicina está aí, e eu sei que os médicos, a nível internacional, eles estão se encontrando para discutir esse assunto do que usar e o não usar, né? É uma busca. E, conforme a gente tem ouvido por aí, né, são definições e usando o mesmo protocolo do hospital que o Unimed, né? O Unimed usa, né? Que está surtindo um efeito muito grande, né? Está salvando muitas vidas, né? Pessoas deixaram de se salvar, né? Morreram por não acreditarem. Então, acho que o médico que luta pela vida, torce para o ser humano, fez o juramento para salvar uma vida, ele vai acreditando naquilo que é possível. Eu queria fazer uma pergunta, porque tem algumas famílias que, para encerrar, tá? Pode ser para o Dr. Paulo, pode ser também para o Dr. Sbegin, que algumas famílias têm pessoas depressivas e eles não sabem como lidar com essas pessoas, né? Como tratar, como fazer essas pessoas a ter um lazer, fazer uma atividade. Qual é a sugestão do Dr. Paulo e do Dr. Sbegin para que essas pessoas depressivas, os familiares dessas pessoas, possam lidar com elas? Bom, eu acho que nós poderíamos falar, eu e o Edson, né? Como fazer, primeiro, de uma maneira que seja possível, o mais simples possível. O simples fato de estabelecer possibilidades ou discutir a possibilidade de fazê-lo já começa a motivar, né? Tipo, eu estou colocando assim, coisas que eu tenho feito, por exemplo, ligar para algumas pessoas que eu tenho amigos de mais idade, né? Apesar que eu já estou numa idade boa, mas eu falo como se eu não fosse da terceira idade, né? Legalmente já estou na terceira idade, mas tipo assim, os que têm mais 15, 20 anos a mais, que são parceiros, que quando eles tinham 40, eu tinha 25, e nós jogávamos bocha junto, por exemplo, o pessoal antigo. Então, eu tenho feito o quê? Olha, pessoal, vamos se reunir e jogar uma bocha. Coisa que eles estavam fazendo, com medo. Olha, joga bocha de máscara, né? Não tem problema nenhum, ninguém vai pegar esse vírus, vamos lá, vamos se animar, e inclusive pode tomar uma cerveja se quiser, porque não baixa a cerveja, no meu modo de ver, até aumenta a imunidade tomando de uma maneira correta, né? O cara fica mais faceiro, mais alegre, mais feliz. Então, assim, vamos fazer uma atividade que seja divertida, boa, e que nos faça sorrir, né? Porque nós estamos precisando sorrir nesse momento. Nós estamos tudo taciturno, com a cara amarrada, fechada. Tu olha para as pessoas, vai no mercado, por exemplo, e olhem, prestem atenção no semblante das pessoas, no modo como elas estão. E, inclusive, eu gostaria que o Edson fizesse uma colocação nesse sentido, que nós somos da área psi, se ele tem também percebido dessa maneira. Sim, Paulo, eu vejo bastante disso, né, esse estado de alerta, né? Eu acho que é o quanto que a gente vê justamente essa produção de ansiedade, as pessoas estão num estado de alerta o tempo todo, assustado, né? A gente tem visto, né, algumas reportagens de pessoas, tipo, sei lá, que espirrou no ônibus ou no metrô e gerou uma briga, de pessoas, tipo, que se colocou, porque as pessoas estão, tipo, no alerta, estado de alerta máximo, com medo disso, né? Eu concordo plenamente contigo, assim, de que nós precisamos criar condições para as pessoas se divertirem, né? Eu acho que esse vem ao encontro da própria proposta da live, né? A gente poder pensar que lazeres são esses que a gente pode pensar, fazer, praticar, dentro de, respeitando aí as questões das seguranças e aí também respeitando o medo de cada um, do se expor, né? Porque acho que tem uma questão singular aí também,
Mas é importantíssimo que as pessoas façam alguma coisa, é importantíssimo que as pessoas, olha, se eu não me sinto bem indo num grupo de pessoas jogar, poxa, então vou lá, mantenho a distância do pessoal que está jogando, converso, vejo, dialogo, grito, né, participo, mas que eu participo de alguma coisa, que eu faço, que eu caminho, sei lá, tá jogando bocha, né, tô pensando na comunidade onde eu moro, tem o pessoal lá jogando bocha, beleza, então eu vou caminhar ali no campo, eu vou estar ao redor, tipo, tem outras coisas que eu posso fazer convivendo e mantendo essa distância, também respeitando o meu medo, né. Então é importante que as pessoas também comecem a fazer isso, né, a esse sair de casa, a esse poder caminhar, né, nós estamos com a cidade, com os IPs convidando as pessoas, venham, né, venha me ver, venha caminhar um pouquinho, né, então, tipo, se coloca nesse sentido, caminha um pouco, né, a pergunta veio provocada do Ciro, tipo, aí as pessoas que estão depressivas, né, tenta conversar com as pessoas, tipo, olha, vamos fazer uma caminhada, vamos sair, vamos ver um outro horizonte, vamos ver outras paisagens, né, poder também se conectar no sentido de olhar com uma certa naturalidade, diminuir essa ansiedade, né? Poder respirar um outro ar que não seja esse do enclausuramento das nossas casas, dos nossos espaços. Isso é pensar estratégias, né, que pode ser muito saudáveis para a gente poder superar esse momento, né, e sair desse momento que nós estamos passando, né, fortificados, né, no sentido com uma saúde mental e uma saúde física equilibrada, né? Então, acho que dá para poder pensar estratégias seguras, sim, Ciro, indiferente da pessoa, indiferente do quadro que a pessoa está passando ou se encontra, nesse momento, dá para poder pensar estratégias de produção de saúde mental, né, para que auxilie ela nesse momento e diante disso, desse quadro que ela se encontra. Ok, obrigado, Sandra. Por favor, liga o microfone. Aí. Obrigada. Oh, mas, nossa, como eu curti aqui ficar, né, escutar esses depoimentos e como eles nos colocaram assim, numa condição, né, enquanto agentes de lazer aqui, né, pela secretaria, né, e também como professora da universidade, que também desenvolve a disciplina de recreação e lazer, e a gente pensar essas estratégias, né, de como motivar as pessoas para que elas façam alguma coisa. De repente está aí um desafio para nós também, foi bem provocante nesse sentido. Gostei bastante, né, porque já comecei, assim, a pensar em possibilidades aqui que a gente pode estar desafiando todo mundo, e a gente também a se desafiar, assim como um grupo aí da secretaria, que estão se desafiando, né, Felipe, a andar de bike agora. Então, eles montaram um grupo aí e estão indo para o interior aí, né, o Amarildo está nessa, o Felipe também, né, temos outros colegas aí que já estão fazendo. Então, eu já saí para caminhar também, para fazer as minhas caminhadas, o sol tem ajudado ultimamente, né, eu acho que é um bom convite mesmo, a questão de a gente ver os nossos IPs, né, estar em contato com a natureza sempre é um processo bem relaxante, né, então se a gente tem essa condição, né, de respirar esse ar que nós temos aí fora, de pisar de pé no chão, né, sem sapatos, na grama, na terra, eu penso que auxilia bastante a reequilibrar as nossas energias, e que talvez esteja aí o segredo, né, que a gente está buscando, que é buscar um equilíbrio nesse momento, né, um equilíbrio entre os cuidados que a gente precisa ter com os nossos distanciamentos, mas também com distanciamento, com isolamento, mas também não nos deixarmos, né, enclausurar a tal ponto de ficarmos doentes mentalmente e, de repente, dar um piripaque aí, como dizemos, né, por conta desse isolamento, né. Então, eu acho que fica o recado aí bem dito, eu agradeço a participação de todos, né, e fica aí o meu convite para outros momentos que a gente possa se encontrar, né, e o nosso convite, creio que o Ciro e o Felipe, Mário e a Marilda também podem estar finalizando e colocando seu parecer, mas agradeço bastante, porque nos motivou já a pensar em outras estratégias. Eu vou finalizando aqui, já que hoje o Dr. Paulo falou que o lazer hoje é o Grenal, né? Eu acho que o pessoal que hoje estão mais, como posso dizer, ansiosos, são os gremistas, né? Com medo, inclusive, né? E aí, para contrair um pouco, a gente poderia fazer a votação. A gente já vai saber quem que
vai ser os vitoriosos hoje. Parece que tem mais colorado aqui, né? Que tem o Mário, é gremista, eu sou colorado, o Ciro é colorado, o Felipe é colorado, então já começamos ganhando, né? O Dr. Paulo é gremista, colorado. Eu sou obrigado a fazer uma intervenção, viu, doutor? Antes da sua resposta, me permita, Ciro, eu preciso fazer uma intervenção. A minha preocupação, Ciro, hoje a minha preocupação primeira é a nossa Chapecoense passar pelo... Primeiro, a Chapecoense passa pelo Criciúma. E eu, como tenho uma idade superior à da fundação da Chapecoense, eu aprendi a gostar de futebol através do ensinamento do meu padrinho, tio, e da minha mãe. Os dois eram gremistas, então eu não posso ser nada diferente do que isso. Meu pai, por uma questão, acho que ele tinha muita sabedoria, apesar de não ter instrução acadêmica nenhuma, foi um dia na aula, meu pai, ele sempre torcia para o time contrário. Se o Grêmio jogasse com o Botafogo, ele era torcedor do Botafogo. Porque ele dizia que era importante o contraponto, importante as pessoas serem provocadas para funcionamento. Era muito interessante isso. Eu também quero agradecer, mas antes de fazer esse agradecimento, eu gostaria de deixar uma curiosidade que eu tenho, como pergunta, tanto para o Dr. Paulo quanto também para o doutor, agora Edson. Doutor Edson. Nós temos índices de incidência de pessoas com problemas cardiovasculares, de diabetes, existem índices de tudo. Dentro da área que os senhores atuam, qual é a incidência de pessoas com problemas de caráter psicológico, ou, enfim, a denominação específica, por gentileza, os senhores nos auxiliem. Qual é a incidência atual e qual é a perspectiva perante todo esse desequilíbrio emocional que a gente está vivendo, patrocinado muito pela grande mídia, é uma realidade, patrocinado por N, não vamos entrar no mérito dos patrocinadores, e nem o porquê movem estas pessoas a agirem dessa forma, não é esse o fórum, mas vivendo a tensão que nós estamos vivendo, com um período que era para ser de 30 dias, lá em março, daí veio março, abril, maio, junho, julho, entramos em agosto, e assim estamos indo. Hoje nós estamos vivendo aquilo que dizem que seja próximo ou ao pico da própria condição da pandemia aqui na nossa cidade. Com tudo isso acontecendo, eu creio que teremos muito mais pessoas com problemas psicológicos e que vão procurar especialistas como um respectivo segmento. Mas a minha curiosidade é, qual é a incidência de pessoas com problemas psicológicos dentro da sociedade, e o que isso vai representar, o que os senhores acreditam que toda essa movimentação vai representar para o futuro? Bom, essa coisa vamos dizer assim, de dizer o que está acontecendo em termos de matemático, número, percentual, né? A gente tem um percentual, né, e o que a gente utiliza, porque nós aqui ainda evoluímos muito nos últimos tempos, mas ainda somos muito fracos na questão estatística, né? Assim como nós somos muito fracos na estatística do coronavírus. Tem muita gente morrendo aí por outras doenças e são positivas para coronavírus. Eu, se peguei o coronavírus, como a grande maioria que pegou, não teve sintoma, isso é o que acontece com a maioria, e ele morrer no meio do caminho e fizerem o teste, vai dar coronavírus positivo. E ele morreu de AVC, morreu de infarto, porque as pessoas continuam morrendo. As outras doenças, não houve uma epidemia de saúde.
A doença continua existindo. E, inclusive, uma das coisas que se espera, né, nós médicos estamos sabendo disso, é um boom de internações e patologias e complicações no pós-pandemia. As pessoas não estão indo consultar no médico fazendo as suas rotinas de tratamento de doenças por medo. Os consultórios da cidade estão vazios. Então, assim, está todo mundo saudável? Claro que não, continua acontecendo. A questão estatística, eu posso dizer assim, ó, quando o estressor, né, as questões traumáticas aumentam o quê? Quem tem um potencial genético, um potencial do seu desenvolvimento para desenvolver doenças, vai haver uma ruptura. Então, com certeza, está aumentando, isso eu posso te dizer que sim, na minha experiência clínica aqui sim, né? É uma das poucas especialidades que nós estamos com os consultórios lotados e gente querendo consultar, né? Por quê? Porque está aumentando o número de doentes. E a minha expectativa é que nos próximos meses e anos, porque eu estou bem pessimista com relação à durabilidade. Quanto tempo vai durar? Eu acho que nós viramos esse ano ainda, e na minha projeção, não sei se teremos eleição esse ano. Não sei como é que vão resolver isso, porque a situação vai continuar. Nós estamos aí, 90 dias, 120 dias, já estamos no fim do ano. Então, como que nós vamos sair disso? Mais doentes, do ponto de vista psicológico e de funcionamento mental, com mais doenças. Inclusive, existe um trabalho recente, que saiu publicado na Lancet, que é uma revista bem recomendada, que uma das sequelas do vírus, do coronavírus, é aumento de patologias cerebrais. Então, assim, alguma das patologias cerebrais são as doenças mentais propriamente dita. Então, assim, a tendência é que nós vamos descobrir lá na frente os prejuízos causados a médio e longo prazo pelo vírus. Pessoal, é o seguinte, eu quero aproveitar e me despedir, porque eu tenho uma perícia na Secretaria da Justiça Federal, eles já estão me telefonando aqui, eu vou ter que eu acho que nós nos alongamos um pouco. Foi um prazer, a minha porta aqui está sempre aberta, né? Sempre dentro do possível, e desejo para vocês, assim, que a gente se encontre depois do final dessa história toda, eu principalmente com os colorados, que são a maioria aí, e dê uma puta de uma buzinada. Ok, obrigado, doutor Paulo. Valeu. Eu só queria comentar que o doutor Paulo está encerrando o horário dele, e o doutor Edson também, deve estar com tempo limitado. Então, vamos só ouvir o doutor Edson, e aí fazer um encerramento nessa hora. Isso. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado. Obrigada a todos. Um abraço. Eu acho que é interessante isso que o Paulo coloca, né? Eu acho que nós vamos descobrir, né, e de certa forma lidar com isso que vai vir, né? Não dá, por mais que a gente, sei lá, no início quando a gente viu a pandemia, vamos parar 15 dias e isso está resolvido, né? Até acreditamos nisso. E agora a gente já vê isso se estendendo, né? E numa realidade, eu acho que a gente vai se sentir seguro, entre aspas, quando sim, né, tiver uma vacina disponível para a população, que é a maneira mais adequada digamos, de desenvolver anticorpos e sair desse lugar que nós nos encontramos hoje. Então, teremos, sim, várias sequelas disso, né? Eu acho que também somos realistas em poder pensar a quantidade que a pandemia tem interferido nas questões econômicas, no cenário político, né, nos nossos modos de vida, na nossa saúde. Então, acho que, sim, teremos diversas sequelas, e acho que é fundamental, né, quando eu coloco, tipo, precisamos cuidar desse agora, é justamente isso, né, tipo, olha, hoje eu preciso ir no meu exame de rotina, hoje eu preciso ir na minha terapia, se eu não estou bem, eu preciso cuidar disso que não está me deixando bem agora, até para que eu possa, no futuro ou em outro momento, possibilitar olhar para essas outras questões. Se eu saio da pandemia muito fragilizado, o cenário será pior para mim, né? Mas se eu saio da pandemia alinhado ou equilibrado com a minha saúde, eu tenho outras perspectivas, né? Então, é fundamental que, nesse momento, as pessoas
cuida da tua saúde, principalmente a saúde mental, porque ela está sendo bastante fragilizada nesse momento, né? E é bem interessante, né, que a gente visualiza dentro desse aspecto, Ciro, assim, vários movimentos, né, de colegas, desculpa, que passaram a atender pessoas também no sentido de um valor mais acessível para poder contribuir com a saúde mental das pessoas, né, possibilitando diversos acessos. Então, é importante que as pessoas busquem essas alternativas, busquem também que existem pessoas dispostas a estarem ajudando. Então, façam alguma coisa pela sua saúde, por você, nesse momento. Isso é fundamental para poder sair da pandemia mais fortalecido, digamos assim. Agradeço, então, a oportunidade de estar aqui com vocês, sigo à disposição, né? Se precisarem do meu contato, pessoal, organizadores, a Sandra tem, pode passar, fiquem bem à vontade, né? Grato pela oportunidade. Obrigada, Edson. Obrigada aí por essa parceria. Eu tenho só uma dúvida. Até perguntar para o Amarildo ali. Amarildo, cá para nós, mas o Mário tem cara de colorado, né? É ou não é? Eu te vi com a camiseta do Internacional sempre, Mário. Doutor, brincadeira aí, Edson. Tá? É só uma brincadeira aqui dos futeboleiros. Você me vê com a camisa da Chapecoense. Tá ok, então. Eu encerro, Sandra, você? Não, você encerra. Pode fazer isso. Agradecemos a presença de todos que participaram dessa live. Foi muito interessante, tá? Aprendemos muito hoje. A opinião do Dr. Paulo, Dr. Edson, e também o bate-papo do Mário Tomasi com os questionamentos. O Amarildo também fez os seus questionamentos super interessantes. A Sandra também tocou, fez a colocação muito importante para que a gente pudesse imaginar as perguntas, né, e as respostas dos médicos. O Felipe Sanches, pela sua também entrada, que foi uma pergunta interessante, e aquela mensagem, né, bonita do cantor lá, Chico Buarque de Holanda, tá? Agradecer a Emily Luana, Walter Cirílio, está ali também, e do Valdecir, nosso ajudante das brincadeiras aí, dos desafios, né? Também está acompanhando, tá bom? A Larissa também está lá, super ligadona. Então, muito obrigado para todos vocês, um grande abraço e até a próxima live. Tchau. Tchau, tchau. Então, a gente está aqui para avisar vocês que a gente está, a partir de agora, interrompendo nossas lives da Rua de Lazer por conta das eleições. A gente retorna posterior às eleições, certo? Com as novidades, se as lives irão continuar ou não, ou se as atividades vão voltar ao normal presencialmente. Esperando, claro, que o corona seja erradicado de vez, que a gente consiga encontrar essa vacina e a nossa vida volte ao normal, ok? Outra dica é com relação aos nossos desafios. Acompanhe nos canais digitais as informações, certo? Dos resultados, o pessoal mandou o vídeo pra gente, a gente vai fazer o upload dos melhores vídeos na plataforma do YouTube, e os vídeos mais votados, ou seja, os mais curtidos no YouTube, vão ganhar o prêmio, ok? Então participe, acompanhe e até lá. Abraço.